De volta com o nosso Você Bonita para falarmos do Dia Mundial da Asma. Convidamos o Dr. Rodrigo Atanásio, que é pneumologista. Bem-vindo. Prazer recebê-lo. A gente já estava aqui trocando algumas informações durante o intervalo, então vai ser uma pauta bem completa. Prestem atenção, mandem perguntas, que esse é o nosso objetivo, né, doutor? Antes, a gente preparou um VT de abertura com alguns dados para vocês terem uma ideia. Olha lá. O Dia Mundial da Asma é celebrado para alertar a população sobre a doença que é a quarta causa de internação hospitalar no Brasil. A asma é uma doença respiratória crônica que afeta 339 milhões de indivíduos em todo o mundo. No Brasil, 5 pessoas morrem todos os dias de asma e 10% da nossa população tem a doença. 97% tem asma leve e moderada e 3% a forma grave da doença. Um estudo mostrou que apenas 12,3% dos pacientes com asma grave estão com a doença controlada. Os médicos alertam os pacientes para que entendam que estão lidando com uma doença que exige tratamento por toda a vida. Essa é uma maneira de controlar essa doença respiratória e manter a qualidade de vida. Tá aí. Vamos lá, doutora, até para o público entender, quando a gente fala assim de uma doença respiratória crônica, né? A gente tem outras doenças respiratórias, podem ser virais, bacterianas, mas quando a gente fala da asma, o que exatamente acontece que caracteriza, então, o quadro de uma doença respiratória crônica? Oi, Carol. Primeiro, agradecer o convite. Acho que é sempre muito importante a gente estar aqui tentando esclarecer esse tópico para a população. E a asma, como a gente viu agora, é uma doença extremamente comum e importante para a gente poder lidar com ela no dia a dia. Então, a primeira coisa, a gente até tem muito aí no público leigo, chama muito a asma de bronquite, né? Na verdade, a bronquite é uma inflamação do brônquio. E o brônquio são esses tubos que vão fazer com que o ar que a gente respire chegue no pulmão e a gente tenha ali a troca do oxigênio, que é tão importante para o nosso corpo funcionar. Então, esses brônquios são uns canais com umas tubulações onde o ar entra e sai o tempo inteiro. Tá. E quando você tem a bronquite, a inflamação, esse brônquio ele vai ficando mais espesso e ele vai fechando, ele vai tendo uma broncoconstricção e aí o ar vai tendo mais dificuldade de passar e isso vai dando falta de ar. E a grande questão aqui, por que a gente não fica chamando só de bronquite? Porque a asma é um dos tipos de bronquites e é uma bronquite geralmente causada por alergia, quando a gente entra em contato com alguma coisa e acaba levando essa inflamação e os sintomas da asma. Quando a gente fala da bronquite isolada, a gente está falando de quadros virais ou bacterianos. E a gente tem várias outras causas de bronquite. Pode até ser por inalantes irritativos, produtos químicos que podem causar uma inflamação do brônquio. A gente tem o próprio cigarro, ele causa uma bronquite crônica, porque você está tendo uma agressão ali constante às vias respiratórias, né? Então, existem várias coisas que podem levar a uma inflamação do brônquio e a asma é uma delas, geralmente com esse cunho mais alérgico. Vamos colocar uma foto, então, doutor? Na foto dá para ver bem, como você está nos explicando, é uma questão que algumas doenças diferentes podem fazer a mesma situação, que é diminuir ali, né, o tubo, e a gente, claro, vai ter um sintoma de uma dificuldade respiratória. Mas eu acho que um dado bem interessante da asma, que diferencia das outras bronquites, se a gente for olhar, ok, a gente tem uma inflamação e a gente vê ali do que é um brônquio normal e aí a gente está vendo do outro lado ali no paciente com asma, já vê claramente que assim, a parede, a espessura do brônquio fica muito maior. Tá. E aí, consequentemente, você vai vendo que o espaço ali no meio por onde o ar passa fica muito reduzido. Tá. Então, além disso, existe uma camada de músculo em volta do brônquio, quando ele está irritado, ele contrai e diminui ainda mais o brônquio. Aí, pode explicar para a gente? Tem também o vídeo que é bem legal para visualizar. Isso, aí a gente está vendo um brônquio normal e a gente está vendo aí como se fosse o azul o ar entrando e o verde o ar saindo de dentro do pulmão. Essa aí é o que reveste o pulmão, o brônquio da gente, são essa camada de mucosa que a gente fala com os cílios, que são esses pelinhos. Isso é bem bacana de lembrar porque as pessoas acham que secreção é sempre uma coisa ruim. Não, a gente produz secreção desde que a gente nasceu, numa quantidade pequenininha e os cílios eles vão batendo e a gente vai tirando essa secreção e vai engolindo sem nem perceber ao longo da vida. Quando o brônquio está inflamado, como a gente está vendo agora, você vê que começa a produzir mais secreção, a parede fica mais inchada
e o brônquio, o músculo contrai, dificultando então a passagem do ar. E você tem também mais secreção sendo produzida, que é também interessante lembrar que as pessoas sempre acham que secreção é associado a infecção. Está associado, mas existem casos só de inflamação, como na asma, que é só um processo inflamatório sem nenhum quadro infeccioso associado. Entendi, sem bactéria presente. Agora, doutor, se você puder explicar, até eu estava fazendo uma pesquisa e chamou a minha atenção o tempo que as pessoas acabam demorando para ter um diagnóstico de terem a doença da asma. Por que isso acontece? Porque existem vários tipos de asma, então agora você citou um que seria a alérgica, acredito mais comum, mas que existem outros também, né? Isso, Carol, mas eu acho que aqui um grande sinal é porque algo que marca na asma são as crises. Né? Então, e principalmente aí quando a gente fala do quadro alérgico, então quando a pessoa entra em contato com alguma coisa que desencadeia aquela crise, como pólen, mofo, até o pelo de gato, de cachorro. Então, a pessoa, naquele momento, você tem um aumento da inflamação e os sintomas se intensificam. Aí a pessoa vai num pronto-socorro, toma a medicação e esquece de fazer o acompanhamento. Entendi. Então, momentaneamente, ela melhora e depois, de novo, ela acaba indo sempre passando em outros pronto-socorros, não procura o médico adequadamente, e às vezes demora anos para conseguir fazer o diagnóstico adequado. Entendi. E isso que é uma coisa que a gente tem que botar muito na cabeça, assim, a asma é uma doença crônica, mas ela é uma doença reversível. Se a gente trata a asma, a gente consegue, na imensa maioria das vezes, voltar com que o paciente tenha uma função respiratória pulmonar normal. Então, não é para se contentar com pouco. Mas eu já fui muito pior quando eu estava em crise. Não, é para você não ter sintoma nunca. E a gente consegue, hoje em dia, na imensa maioria dos casos, com o arsenal terapêutico que a gente tem. Então, mesmo pacientes que têm uma asma, que ela tenha, né, a crise, o gatilho, então, dessa crise, vai ser algo alérgico, um contato de alguma coisa, ela deve sim manter um controle, não só procurar ajuda quando a crise aparece. Perfeito. Independente do tipo da asma que ela tem, então. Isso, porque até a gente entra um pouco nessa questão da classificação, o que é uma asma leve, o que é uma asma grave. A gente diferencia muito com o termo, o que é uma asma de difícil controle, porque às vezes parece que o paciente é muito grave, mas na verdade é porque ele não trata e não faz acompanhamento. Às vezes doses bem baixas de medicação, às vezes não precisa ser constante, já consegue controlar e o paciente fica ótimo. E aí sim, existem alguns casos que, felizmente, é a minoria, mas são pacientes muito graves, em que você tem que ter altas doses de tratamento para tentar conseguir o controle nesses pacientes, que são os pacientes com asma grave e que requerem mais atenção e que têm maior gasto de recursos de saúde e pior qualidade de vida. Entendi. Vamos colocar na tela, aproveitar, doutor, para falar um pouquinho então dos sintomas que acabam, às vezes, até sendo confundidos com outras doenças. Então, tosse, chiado no peito, aperto no peito e falta de ar. Tem algum que você possa citar que seja o mais marcante mesmo e clássico, que ele está sempre presente? Ótimo, Carol, porque assim, até isso também é uma das coisas que às vezes dificulta o diagnóstico, é tosse é um sintoma muito inespecífico, então às vezes a gente não associa logo de cara a alguma doença. Acho que um ponto muito importante é o chiado no peito, né, que a gente chama de sibilo, como se fosse um miadinho de gato bem fininho. É interessante a gente às vezes comentar, porque as pessoas não entendem, por que chia o peito, né? É um mecanismo como se fosse do apito. Então, quando você sopra contra uma resistência, e como ele está fechado, aquele ar vira um barulhinho bem fininho e dá esse chiado. Então, esse é um sintoma que tem que dar bastante alerta aí de que o paciente pode ter asma. E essa é a sensação que é meio inespecífica, mas de aperto no peito, porque ele vai tentar puxar o ar, ele não consegue porque ele tem que fazer um esforço maior para o ar entrar. Então é como se o peito estivesse trancado. Até é interessante a gente ver algumas vezes uns concursos de crianças com asma fazendo desenho, eles mostram um cadeado em cima do peito pela dificuldade de conseguir fazer com que o tórax expanda direitinho quando vai respirar. Essa sensação, né, como se tivesse alguma coisa prendendo. Antes de colocar uma próxima imagem, doutor, já que você citou a questão que chama a atenção como sintoma, esse chiado, no caso de bronquite, esse chiado também pode acontecer? Pode, ele é menos, assim, como a gente falou, né? O que a gente chama de a maior parte das pessoas chamam de bronquite, ou o que a gente chama pelo termo de asma adequadamente. Mas no quadro das outras bronquites virais, o mais comum, na verdade, é mais a tosse com secreção, né? Que pode estar com um pouco de falta de ar. O chiado é um pouco menos comum, é mais comum nesses quadros de asma. E que pode vir com uma febre. Num quadro de asma, a febre acontece?
Não é tão comum, mas ela pode acontecer. Quando a febre vem junto, a gente tem que aí sim pensar num quadro infeccioso junto. Okay. O que é muito comum é que um dos gatilhos para a crise de asma, às vezes, são os quadros virais. Então, a pessoa começa com um resfriado, e aí a pessoa que tem predisposição, aquele resfriado, aquela infecção viral, dá o gatilho para inflamar o bronco e entrar numa crise de asma. Perfeito. E ainda falando do clima que a gente vive, né, que não facilita e poluição, a gente vai até colocar, acho que isso agora, né, alguns pontos pensando nos gatilhos, então, para essas crises aparecerem. Olha lá. Poeira, mofo, cigarro, produtos químicos, animais, pólen, poluição, ar frio ou o ar-condicionado, estresse, vírus e subir a escada, que vai dificultar aí essa questão respiratória. Então, todos eles podem surgir como gatilhos para a crise se iniciar. Exato. Acho que aqui a gente vê a questão muito da questão dos alérgenos, da parte da alergia. Então, o mofo, o animal, o pólen, que está muito associado, e os irritantes, né? Tá. Então, a gente fala dos vírus, da poluição. Lembrar que acho que é importante a questão do ar frio. Então, a gente, na época do inverno, que fica o ar frio e seco, isso é um problema para quem tem doença respiratória. Lembrar que uma das principais funções do nariz e dos brônquios é preparar o ar para dentro do pulmão. Tá. Se a gente pensar que a gente tem uma temperatura em torno de 36, 37 graus, quando a gente respira um ar muito frio, o corpo ele precisa trabalhar mais para conseguir esquentar esse ar e umidificar mais esse ar. Então, isso acaba sendo o gatilho, às vezes, na época do inverno, para as pessoas entrarem em crise. E só um detalhe, a questão de subir a escada, né? Que, na verdade, até para a gente não passar uma falsa ideia de que o exercício é ruim. É ruim. Muito pelo contrário, o exercício é muito bom, mas aquele paciente que não está controlado da asma, quando ele vai fazer um esforço, ele acaba respirando mais rápido, isso resfria a via aérea e pode desencadear uma crise. Entendi. Então, o importante é estar com sua asma controlado e estar apto a fazer atividade física, que vai, inclusive, te proteger a longo prazo com o bem-estar da atividade física. Pode melhorar essa questão Inclusive. respiratória. Agora, a gente não comentou a asma no período infantil, enfim, nesse momento aí das crianças, e a asma na vida adulta. Dá para colocar hoje, né, o que vocês observam, então, aquela criança que teve muitas crises, quando ela se torna o adulto, vai diminuir? Hoje, como é que a gente entende essa parte? Isso é bem interessante, que a gente fala assim, a história natural da doença. É claro que a gente também brinca que a doença ela não lê o livro para poder ser certinho como a gente gostaria que fosse, né? Cada caso é um caso, mas na maior parte das vezes o que a gente vê é a asma alérgica, ela é mais comum na infância. A criança ela tem uma predisposição maior a ter alergia. E aí o corpo ele vai aprendendo ao longo da vida a lidar com essas coisas que ele está reconhecendo como algo estranho. Então não é incomum a gente na adolescência, adulto jovem, melhorar essas crises, porque o corpo ele vai ganhando tolerância a esse processo de alergia. Porém, na vida adulta, a depender das exposições que a pessoa tenha, ela pode voltar a ter aqueles sintomas. E lembrar que existem, que são menos comuns, mas outras causas de asmas não alérgicas. Então, causas de asmas induzidas por quadros ocupacionais de trabalho, então as pessoas que trabalham com farinha de trigo, pessoas que trabalham com câmara fria, então esse choque térmico, isso pode induzir a crise de asma, então isso são produtos químicos, então outras coisas podem levar a quadros de asma e a gente obviamente tem que estar atento e fazer o diagnóstico adequado. E não dá para dizer, né, doutor, por que então X parcela da população desenvolve, né? Tem uma questão hereditária, uma questão genética? A asma a gente fala que é uma doença multifatorial, então existe uma predisposição genética, tanto que é muito mais comum você ter casos de asma se você tem aí a mãe ou um parente de primeiro grau que tem a asma, então existe um componente genético, mas não é só a genética que explica tudo, então é sempre essa associação de uma predisposição com as exposições ao longo da vida. Ok. Vamos colocar umas perguntinhas, já a gente vai falar então do tratamento. O doutor trouxe muita coisa para mostrar para vocês. Perguntinha da Sara, obrigada Sara. Diagnóstico de bronquite asmática, como você comentou, sem sintomas, como é feito o acompanhamento? A pneumologista orientou a usar bombinhas somente se tiver crise. É bom que a gente aproveite e fala aí do tratamento.
Sara, excelente. Eu acho que assim, o acompanhamento, a gente precisa fazer o acompanhamento regular, né? Então, acho que isso é muito importante da gente não pensar em se tratar somente quando está em crise. Acho que a principal função da gente é evitar que o paciente tenha as crises e por isso que faz o tratamento. E aí a questão do tratamento contínuo ou, se necessário, quando tiver algum sintoma, vai depender muito da gravidade do paciente. Tá. Então, pacientes que são mais graves, a gente indica uma dose diária de tratamento para evitar sintomas. Se o paciente tem uma asma mais leve, a gente vai indicar somente quando ele tiver algum sintoma que use aquilo. Mas aqui eu acho que, Rodrigo, como é que eu vou saber disso? Primeiro, acho que a gente precisa ter o acompanhamento médico, mas um alerta é, se tiver que usar a bombinha mais do que 2 vezes por semana, isso já é um sinal de alerta de que não está bem controlado e talvez mereça um tratamento mais contínuo, que aí o médico vai saber fazer adequadamente. Perfeito. Vamos colocar mais perguntinhas, já a gente fala então, né, desse tipo de medicamento até que vai nas bombinhas. Então, Andréia, obrigada, um beijo. O paciente alérgico a pó, pelo de cachorro, peixe, etc., pode evoluir para asma? Pode. E aí, na verdade, existe um contínuo e uma relação, né? A alergia é um processo que acontece no corpo como um todo. Até é muito mais comum, e existe uma grande associação entre a rinite, que é a inflamação do nariz, com a asma. Porque, na verdade, o nariz é a nossa primeira porta de entrada de limpeza, tudo mais, para poder tirar as impurezas do ar. Então, quando a pessoa tem algum grau de alergia, ela pode, inclusive se ela ficar se expondo muito àquilo, ou se tiver uma exposição muito maior a algum irritante, ela pode desencadear uma crise de asma ao longo da vida. Algo que é interessante é que as alergias alimentares, as pessoas têm muito essa crença, mas não tem uma relação tão forte com a alergia respiratória. A alergia respiratória, obviamente, o nariz com o pulmão, e aí até as alergias cutâneas têm até mais relação com a parte respiratória do que a alimentar propriamente dita. Tá, tem uma questão de urticária e dermatite atópica. Dermatite atópica. Mas, doutor, que coisa, né? Agora me veio uma questão, a gente comenta muito aqui no programa, quando a gente fala de alimentação, que alguns hábitos alimentares, e não pensando em alergias, mas hábitos, né? Alguns, enfim, hábito de comer, sei lá, o glúten, ou seja, lactose, a caseína, que pode provocar alergia, mas que são alimentos que podem aumentar uma inflamação do corpo todo, uma coisa sistêmica. Retirar alguns alimentos inflamatórios pode ajudar no controle da asma por ser uma doença inflamatória? Então agora me veio essa questão. Não falando exatamente do que dá alergia, mas como um todo. Esse é um ponto muito interessante, porque assim, isso é meio um dos grandes mitos que a gente tem. E eu sempre costumo dizer que o mito, ele vem de algum lugar. Sim. Então, essa questão do leite, por exemplo, o que é que a gente sabe? Quem tem intolerância à lactose, então as crianças que têm esse problema, elas têm uma chance maior de ter asma. E aí sim existe uma associação. Tá. Então, quem tem intolerância à lactose pode produzir mais secreção, o quadro de asma, então fica essa coisa de que leite produz secreção. Só que isso, na verdade, é para quem tem intolerância. Perfeito. Uma pessoa que não tiver isso não quer dizer que tirar o leite vai diminuir a quantidade de secreção. Então, para a gente não pegar uma informação de uma coisa específica e generalizar, achando que para todo mundo isso vai funcionar. Vai sempre depender de uma predisposição individual. Com certeza. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela. Um beijo, Karina, obrigada. Quem tem asma não pode ter nenhum tipo de animal? Karina, veja, isso é bem interessante porque não é verdade. O que a gente tem que ver é como você está controlada da sua asma e a que tipo de animal você é sensibilizada, que você tem alergia, né? Então, obviamente, se você tem crise sempre que entra em contato com cachorro ou com gato, obviamente a gente vai recomendar que você não tenha esse tipo de animal, porque você está sempre inflamando com aquilo ali. Mas, claro que você pode ter, às vezes, alergia a um animal e não ter alergia a outros, a pássaros. Lembrando que pássaros podem ter outros problemas respiratórios que geralmente não é a asma. Então, é super importante a gente entender qual é a sua predisposição e a gente conseguir fazer a orientação de maneira adequada. Vamos colocar, então, agora o nosso Ilustra para falar dos medicamentos, então, do tratamento? A gente tem um Ilustra bem legal para você explicar, doutor. Depois a gente fala da substância. Veja, eu acho que aí é bem bacana que a gente viu já, né, que é como aquela parede fica inflamada, e aí eu acho que esse é um primeiro grande conceito que a gente tem que ter, que assim, o processo de inflamação é a causa de todo o problema, né? No final das contas, a gente tem aí
várias células que estão associadas a esses quadros de asma. Tem aí, a gente está mostrando o eosinófilo, que é um desses marcadores. Aqui tem um dos tratamentos que a gente vai falar um pouquinho dos imunobiológicos que se ligam com aos anticorpos de defesa da gente para poder evitar que a gente tenha essa inflamação. Mas tudo aí é como por dentro do corpo, ali no microscópico, essas moléculas elas vão interagindo para desencadear uma inflamação. Tá. Essa inflamação que vai levar com que o brônquio feche, com que a parede fique grossa e o ar tenha dificuldade de passar e os sintomas venham. Por isso que já vem a primeiro grande alerta, que é a questão de qual tratamento a gente fazer. Tá. Porque a gente está muito acostumado com a ideia de estou com falta de ar, usa a bombinha do broncodilatador. E sim, você vai melhorar se você usar o broncodilatador, porque você vai abrir o brônquio naquela hora. Tá. Mas como eu estava dizendo, tudo começou pela inflamação. Se eu só usar o broncodilatador, é como se eu estivesse tapando o sol com a peneira. Enxugando gelo, né? E aí vai voltar tudo de novo e a inflamação vai continuando. E aí sim, lembra que eu falei que a doença ela é reversível? Uhum. Se a gente não tratar direito ao longo dos anos, isso pode começar a deixar uma sequela e o paciente começar a ter algum sintoma mais persistente, que é tudo que a gente não quer. E aí hoje, o que então a gente tem disponível, doutor? Você trouxe até algumas opções aqui na mesa. Isso, acho que aqui, na verdade, não é nem para confundir, mas é só para mostrar como que a gente avançou no tratamento da asma. A gente tem várias opções. E aí a primeira informação muito importante é, parem com esse medo de bombinhas, como a bombinha faz mal. Na verdade, isso é o que a gente tem de melhor de tecnologia para tratar as doenças respiratórias dos brônquios. Com as bombinhas, a gente está dando uma dose extremamente pequena de remédio, que vai diretamente para o brônquio e não tem nem absorção sistêmica para ter outros efeitos colaterais. Okay. Então, é a melhor combinação em termos de eficácia e segurança. Então, com isso, a gente consegue entregar um remédio adequadamente e lembrar que a bombinha é uma forma de entregar o remédio. A gente tem que ver o que está ali dentro. E aí a gente pode ter ou o broncodilatador ou o corticóide inalatório, que é a base do tratamento, que é o que a gente vai fazer, a não inflamação, mas a gente vai desinflamar o brônquio do paciente para ele poder melhorar. E quando a gente fala até de corticoide, tem uma questão aí de preocupação de ser algo que, se contínuo, pode trazer problemas futuros, mas nesse caso, como você está explicando muito bem, acaba não sendo nem sistêmico. Ele age pontualmente ali. Carol, esse é o principal ponto que a gente tem que deixar, porque as pessoas ficam com medo de, corticóide oral e venoso tem efeitos colaterais quando usados por longos períodos? Sim. Em alguns casos bem raros a gente até tem que usar, mas o corticóide inalatório, o corticóide nasal não tem absorção sistêmica, não está associado a esses efeitos colaterais e exatamente a função desses remédios é evitar as crises para que não precise usar o corticóide oral, que aí sim está associado a mais efeitos colaterais. E a internação e a todas as outras coisas que a gente comentou que diminuem qualidade de vida, né, doutor? Vou te agradecer, obrigada. Falei para vocês que ia ser uma pauta completinha, agradeço as perguntas. Chegaram muitas perguntas, doutor, mas numa próxima oportunidade a gente responde se você tiver um tempinho lá nas nossas redes, se puder responder também. O público sempre fica muito, muito grato, né? Vou deixar o contato do doutor, então, doutor Rodrigo Attanasio, pneumologista. Lá no Instagram vocês encontram, @doutorabreviado.Rodrigo Attanasio. O Attanasio se escreve assim, ATHANAZIO, @doutor.Rodrigo Attanasio, tudo junto no Instagram. Obrigada, doutora, até a próxima. Eu que agradeço. Acho que deixamos o recado aí, o alerta, e certamente para que todo mundo entenda que tem que fazer o controle. Obrigada, até a próxima.